Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, como vai? Tudo bem? Voltando aqui no ano de agora 2021. Meu nome é João Eduardo Tinoco e hoje eu tenho o prazer de receber duas colegas conosco para falar um pouco da saúde da mulher, já que essa semana, no dia 10, foi o Dia Internacional da Mulher. E nós vamos conversar hoje com a doutora Lorena Rossoni, dermatologista, já é uma antiga conhecida nossa do programa, e a dona Josiele Cerqueira, que é mastologista. Então, acho que são temas importantes para a gente abordar numa semana importante como essa, de esclarecimento. Eu acho que nós vivemos momentos obscuros ainda, né? Nós terminamos o ano passado falando da Covid-19, achando que a gente estava virando uma página e, para nossa surpresa, de forma negativa, estamos vendo que isso ainda está continuando, né? Então, nós não temos uma população ainda, uma capacidade mundial de produção de vacinas e de contenção disso, então é muito importante, antes da gente já começar a abordar, só lembrar que é importante as pessoas ainda terem a consciência de evitar o contato, a falta de uso de máscaras e ter uma higiene muito adequada para evitar a contaminação que, pelo que a gente sabe, aí, pelo que a gente está vendo, está aumentando novamente de forma bem importante essa contaminação do Covid, né? Mas voltando aqui, agradecendo, Lorena, a presença aqui. Um prazer, conosco. sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Ciele. Um prazer estar aqui. Desde já agradeço pelo convite. Ótimo. Então, quando nós falamos de mulher, né, então nós temos as vantagens, então, como está em moda ultimamente de falar que a mulher é empoderada, isso, mas assim, eu acho que nós temos que respeitar a nossa formação, né, que ela é composta basicamente por diferenças hormonais entre homem e mulher, e nós temos as vantagens das mulheres, tem coisas que as mulheres fazem de uma forma muito mais adequada que o homem, a habilidade manual, a capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E no caso os homens, tem certas situações que ele leva vantagem, principalmente o trabalho mais forçado, pela força, devido, claro, dos hormônios. E com isso nós temos as diferenças também, né? Então, quando a gente vai analisar as patologias, nós temos a mulher que tem a mama mais desenvolvida, no caso das mulheres, e o homem podendo ter até problemas na mama, mas a gente sabe que a mama hoje é o calcanhar de Aquiles das mulheres. Quando a gente vai falar em patologia, nós vamos discutir isso aqui. E nos homens nós temos o órgão, que é a próstata, que também cada um tem a sua vantagem e desvantagem, a gente tem que acabar prestando atenção nesses fatores.
Então, Lorena, vamos começar contigo. Vamos. Os cuidados que nós temos que ter, independente de sexo, com a questão da pele, né? Nós passamos um verão intenso aí, com muito calor e tudo. Você nota que, se a gente puxar um pouquinho dessa pandemia, as pessoas relaxaram um pouco de procurar o médico, de ver as patologias no dia a dia, então acaba focando muito no problema do Covid e acha que as outras patologias vão aguardar isso passar para elas acontecerem. Qual é a sua percepção disso tudo aí? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho do Dia da Mulher, né? Realmente, eu acho que nós, como mulheres, sabemos o quanto a gente precisa batalhar para chegar onde a gente chegou, nós como médicas. Eu acho que o caminho é sempre um pouquinho mais difícil, por questões históricas, por questões de uma série de coisas que vem acontecendo. Mas eu acho que a gente batalhando, eu acho que cada um conseguindo, atingindo o seu objetivo pessoal ou profissional, estamos aqui como exemplo disso, e eu acho que a gente pode o que a gente quer, a gente pode o que a gente batalha, a gente pode chegar aonde quiser. Então, essa é a minha percepção como mulher, para o Dia Internacional da Mulher. Essa é a minha trajetória como mãe, como médica, como esposa, como uma pessoa independente, que sempre fui criada para ser assim. E, enfim, então hoje estou aqui, sou mulher, sou dermatologista, sou médica, e realmente a gente tem que ter uma visão, às vezes é um pouco diferente realmente da mulher e do homem, eu acabo abordando um pouco diferente lá, não porque eles precisam ter cuidados diferentes, mas porque o homem ele tem características diferentes. Então, não adianta um paciente que vai chegar lá e vou passar para ele uma série de dificuldades, uma série de coisas que ele vai fazer, que ele precisa fazer, que às vezes ele não vai conseguir fazer tudo. Então, eu falo que no homem eu sou sempre mais objetiva, né? Então, olha, o que você precisa fazer? A gente vai precisar fazer uma avaliação anual, um filtro solar regularmente, e eu falo que isso já está muito bom. Quanto aos cuidados, realmente, assim, esse período da pandemia, a gente nota que foram deixados um pouquinho de lado. Eu acho que mais, inclusive, dos homens do que das mulheres. Eu acho que as mulheres ainda têm um pouquinho mais dessa preocupação, mas eu acho que foi um ano bem complicado. Eu acho que foi um ano que as pessoas deixaram, até pelo fato de ficarem mais em casa e tudo, deixaram um pouco de se cuidar em relação aos hábitos que já faziam. E, inclusive, você viu os exames, né? Os exames anuais, que às vezes a gente precisa, se tem câncer de pele, se não tem. Então, eu notei isso e eu acho que, principalmente na área dos exames, eu acho que vocês têm notado isso. E agora as pessoas tenderam a retomar. Só que a pandemia não acabou, né? Voltou. E aí? Eu achei interessante essa questão, né? Porque nós vivemos num país que, se a gente for assistir televisão e dependendo do canal que você está assistindo, dependendo da notícia que você vai escutar, você acaba parando de tocar a sua vida em frente, né? Então, isso que você falou é muito importante. A gente já viu a geração da minha mãe, principalmente, ela vem de uma família que todos os homens praticamente se tornaram médicos, mas as mulheres não tinham muito essa opção, né? Então, era uma coisa restrita. Eu acho que vocês são exemplo disso, já são de uma geração que, isso é claro que a cada dia mais eu acho que as oportunidades são dadas, mas isso depende da gente, né? Eu acho que depende da vontade, eu acho que os caminhos estão abertos. A gente vê hoje nas faculdades de medicina que o número de mulheres são muito superiores ao número do que os homens, né? Antigamente isso era, na época do meu pai, que se formou em medicina, tinha uma mulher, 2 mulheres na sala e o restante 40 homens, e hoje isso está se invertendo, né? Acredito que é mais pela disciplina, a mulher é mais organizada, né? Às vezes consegue fazer isso melhor. Então, Gisele, vamos falar um pouco aí, você tem algum dado para a gente, já que essa parte do cuidado da mulher, principalmente, vamos falar um pouco de mama aí, a mulher largou isso um pouco de lado, ela esqueceu, tem algum dado que pode mostrar isso?
Isso é muito grave, né? Porque a gente acaba perdendo esse time de identificar a patologia no momento. Então, está todo mundo com a visão ali focado no COVID, mas isso é uma distração, né, para um problema que pode afetar de forma muito mais grave, né? Muitas mulheres deixaram de lado aí essa questão do cuidado, não só da parte mamária, né, mas do cuidado no geral. Focando na área da mama, o que a gente viu é que agora, mais para o final do ano, foram chegando muitos casos muito avançados, que às vezes pacientes estavam lá de março, abril, e foram deixando para depois, achando que a pandemia ia cessar logo, e aquilo ali foi só evoluindo. Então, acho que o número de câncer mais avançado, pacientes que a gente encaminhou para quimioterapia primeiro, porque não tinham mais condições cirúrgicas, ele aumentou muito. Muito mesmo. Então, assim, a pandemia acho que está longe ainda de acabar e não tem só o COVID, né? O câncer de mama a gente sabe aí que já ultrapassou, inclusive, o câncer de pulmão, é o câncer mais comum. Em 2019 foram cerca de 18 mil mortes por câncer de mama, apesar de todo o tratamento que a gente tem, todo estudo que a gente tem, todo dia tem uma coisa nova, ainda assim é um número bem alto. Então, não tem como deixar essa parte aí dos para depois da pandemia, não. Os cuidados continuam. Nós tivemos uma informação, eu recebi uma informação que as mulheres deixaram de fazer nesse ano de 2020 em torno de 46% o número de mamografias eles foram reduzidos, né? Então, isso aí pode ser o time que a paciente teria para fazer um diagnóstico precoce. Sim. E quando vai se fazer a investigação mais tardia, ou dependendo de um sintoma mais tardio, esse problema um problema que era pequeno, virou um baita de um problema, né? Que isso aí pode complicar tudo, né? Pode mudar a vida, né? Com certeza. É um prognóstico aí que fica bem mais reservado. Sim. Ótimo. Lorena, então eu já fiz essa pergunta em programas anteriores para você. Qual a idade ou a característica da pessoa que ela deveria começar a se preocupar com os problemas de pele, com as manchas, as pintas, a exposição ao sol? Porque antes era a coisa mais comum, pelo menos, e já tem algum tempo, né? Então, eu estou na faixa vou para 47 agora. Então, antes do primeiro dia, a primeira semana de praia, que você ia, ficava aquela sapecada, camarão, né? Sapecada no primeiro dia, e depois as bolhas e depois isso descascando. Aí. Então, até fazia parte do estereotipo, né? Você chegava no verão e ficava com isso. Então, hoje, como que a gente... Primeiro, falar que isso hoje é uma... na verdade, tudo começa aí, né? Na verdade, a gente sabe que hoje o fator principal determinante para essa alteração do DNA, que vai acontecer anos depois, desenvolver o câncer da pele, isso acontece na infância, na primeira infância até o início da vida adulta, até por volta dos 20 anos. É onde o sol mais acumula na nossa pele, mais altera o DNA, e ali ele vai ficando ao longo dos anos, e aí por várias questões que a gente tem de alteração de eliminação de células que estão erradas, questão da imunidade, lá na frente a gente pode desenvolver o câncer de pele. Então, a preocupação deve acontecer na infância. Então, primeiro quem vai ter essa preocupação são os pais, somos nós, né? Então, a gente vai proteger essa criança, usar o filtro solar, evitar. Hoje em dia, na nossa concepção, isso é inadmissível. Uma criança que ficar vermelha, como a gente ficava, ter bolhas, né? E acontecia realmente. Então, hoje, a gente, né, preza para que isso não aconteça. Então, a gente usa recursos variados. Além do filtro solar, que na nossa época tinha pouco, não eram tão bons, enfim. E hoje a gente tem roupa com filtro solar. A gente tem chapéu com filtro solar, tem óculos de sol. Então, tem uma série de coisas que a gente consegue já pensar. Então, a primeira coisa é você prevenir, criança.
E aí, vamos botar nós, né? Já passamos dos 40, estamos aí. E aí, quando que a gente deve se preocupar? Eu acho que a partir daí a gente precisa, pelo menos uma vez no ano, a gente olhar, ver se a gente tem pintas alteradas, sinais, se conhecer também, assim como a gente tem os exames da mama, o autoexame, o seu autoexame também, olhar as suas pintas, olhar no seu corpo sem roupa, ver se você tem alguma lesão que está estranha, alguma pinta que está crescendo, está mudando de cor, tá mudando, ela é redondinha, começou uma ponta para um lado, uma ponta para o outro, isso é um sinal de alerta. Agora, tem coisas que a gente não vai saber reconhecer, se é benigno ou não, né? Por exemplo, as costas, é um lugar que é difícil a gente examinar, a gente não consegue se ver. Então, é preciso, né? É preciso que uma vez no ano, mesmo que você não tenha nenhuma lesão aparente, eu acho que vale a pena buscar esse auxílio, esse diagnóstico, essa avaliação. Não tem nada, ótimo. Eu já tenho uma lesão estranha. Eu tenho uma casquinha que machuca aqui, que fica vermelhinho. Eu tenho uma lesão que quando eu faço barba sangra. Eu tenho uma pintinha. Quantas vezes acontece de chegar lá no meu consultório, os pacientes vão fazer um tratamento às vezes estético, fazer uma toxina, fazer um preenchimento. E aí quando a gente olha, a primeira coisa a gente vê, tá lá, ou uma lesão pré-neoplásica ou já um câncer de pele, né? Então, assim, a gente precisa entender como um todo, que somos um todo, e a gente tem chance de que isso venha a se desenvolver a vida inteira. Então, começar daí, já tem tendência, precisa ser com mais regularidade, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de melanoma na família, que aí é um caso que tem mais a ver com a genética. Aí tem que ir a cada 6 meses. Que aí a pintinha pretinha lá que isso. Aparece... Aí a pintinha, depois a gente pode falar as características da pinta. Conversar um pouco. Ótimo. Juscelie, nós temos essa questão da mama aí, que então, qual seria, novamente, só para relembrar a população feminina, qual seria a idade que a gente teria que começar a ter esses cuidados aí, para começar a investigar e novamente, abordar... São situações, né, Lorena, igual no seu caso, que na grande maioria das vezes a pessoa não vai ter um sintoma para começar a procurar aquilo. Então, muita gente fala, não mexe com o que está quieto. Eu, como cardiologista, eu escuto muitas vezes, eu não vou no médico para não arranjar problema, né? Então, ele não sabe que ele está perdendo a oportunidade de não ter tido um problema grave. Ele teria um problema de fácil solução, só que ele não está dando essa devida atenção, né? Isso é verdade, as pessoas têm essa história, principalmente os mais velhos, né? Não vou ficar procurando doença, né? Mas se você procurar fazer o exame, você não está se colocando uma doença, a doença já pode estar ali, e o que a gente quer é descobrir mais cedo para que a gente possa fazer um tratamento menos agressivo. Então, assim, hoje existe uma divergência entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia. O Ministério da Saúde preconiza aí a partir dos 50 anos, e quem faz a mamografia pelo SUS, inclusive, vem lá embaixo, escrito recomendação, mamografia em 2 anos, né? Então, a partir dos 50, bianual. Porém, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que esse rastreamento seja feito anualmente a partir dos 40 anos, independente se tem fator de risco ou não. Porque hoje, com essa mudança de hábitos de vida, hoje o pessoal está muito mais sedentário, consumindo mais alimentos que não são saudáveis, enfim. Hoje ainda muita gente pensa, não, mas não tem ninguém com câncer na minha família. E a gente sabe que apenas 5 a 10% dos casos são hereditários, 90% dos cânceres de mama são esporádicos, e que está relacionada a questões de obesidade, sedentarismo, tabagismo, uso de hormônios, seja anticoncepcional oral, ou terapia de reposição hormonal combinada aí na pós-menopausa. Então, é muito importante que a gente faça o rastreamento adequado, não é buscar uma doença, colocar uma doença, é a gente descobrir precocemente para que a gente possa tratar de maneira menos agressiva. Às vezes, uma paciente descobre uma lesão ali pequenininha, faz uma cirurgia conservadora, às vezes nem precisa da quimioterapia, contra alguém que não está se preocupando com isso e chega com um câncer já avançado, que muitas vezes a gente não tem nem condições de operar primariamente, então a gente manda para quimioterapia e depois ainda acaba fazendo uma cirurgia um pouco mais agressiva. Então, a intenção do rastreamento é isso, é diminuir a morbidade e a mortalidade. A
A gente diagnosticar de forma precoce e fazer um tratamento bem menos agressivo. Ótimo. Estamos chegando ao final do primeiro bloco e na sequência a gente volta falando, eu quero fazer uma pergunta específica, para ver se as mulheres deixaram de fazer a parte de embelezamento, de estética, da mesma forma que deixaram de fazer os cuidados com a saúde no próximo bloco. Então, voltando aqui para o segundo bloco, falando da saúde da mulher, nesses tempos aí de que a quase pandemia foi embora, mas não foi. E estou aqui novamente com a doutora Lorena Rossoni e a doutora Josiele Cerqueira, que é mastologista e dermatologista. E eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, né, que nós temos a parte patológica, a pele da mulher tem a parte patológica, que você pode desenvolver alguma doença dela, mas também a gente sabe que uma coisa que aflora muito é a parte estética, né? Então, tanto a parte da mastologia como a parte dermatológica, você tem procedimentos estéticos, que são procedimentos visuais, que a mulher quer se sentir mais bonita, quer se sentir mais confortável. E, primeiro, para você, Lorena, como nós dissemos, e você disse previamente que teve uma parcela da população que não fez aquela consulta, que é uma consulta para se ter uma rotina de pesquisar se está tendo alguma patologia, se tem uma pinta diferente, os cuidados, nesse caso. Mas os cuidados estéticos diminuíram em relação ao outro? Como é que fala um pouco disso aí para a gente? Bom, então, num primeiro momento, a gente realmente teve uma diminuição, né? As pessoas acabaram ficando mais em casa e tudo. E aí eu acho que elas ficando mais em casa, começaram a se olhar mais, começaram a ver que poderiam melhorar de alguma forma. E então, realmente, a procura pelos procedimentos estéticos teve um aumento, inclusive, não teve uma diminuição, acho que a gente teve um aumento. Muitas pessoas acabaram deixando de fazer viagens que já tinham numa programação, né, que acabavam tendo parte do orçamento já destinado. Então, realmente, investiram um pouco mais, investiram um pouco nos tratamentos estéticos, na beleza. E realmente, assim, isso foi até uma surpresa, assim, para a gente, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é a mesma coisa que o aço, o cimento dispararam, né? Porque você teve uma falta de produtos no mercado, porque o pessoal ficou em casa, começou a ver uma rachadura no teto, não gosto dessa mesa. E isso foi uma surpresa para todo mundo, que falavam que o Brasil ia ter uma queda do PIB de 11%, ia ser uma coisa catastrófica, e quando a gente foi ver, estava faltando pedreiro de novo, estava faltando cimento, porque a pessoa começou a olhar os problemas dentro de casa e começou a não viajar, pegou esse orçamento, ele não ficou parado, né? Não aplicou esse dinheiro na poupança, como se fazia antigamente, então ele foi para outro lado. Né? E as mulheres quiseram ficar mais bonitas, né? E os homens também, muito se cuidando. Inclusive, um paciente meu, que ele é muito divertido, ele falou assim, não, eu estou ficando muito tempo lá em casa com a minha mulher, se ela não me achar bonita, eu nem sei, vou ter que separar. Então, muitos também procurando, começando os tratamentos, que às vezes já não faziam, mas realmente teve. E tem a questão também desse isolamento, de não poder se expor. Eu acho que acabaram, tem procedimentos estéticos, você tem que ficar de um repouso após, não pegar sol. Não, isso assim acontece, às vezes fica inchado, né? Ou ter algum roxo, então ficando mais em casa, escondendo um pouquinho com a máscara, então conseguiram trabalhar melhor aí essa questão. E na mastologia, Juscelio, nós tivemos também essa migração. Na mastologia, a gente não atua muito com essa área estética, então não sei te passar esses números de procura, né? O que procura para a gente não seria nem questão estética, às vezes pacientes que querem reduzir a mama, porém essas pacientes não chegaram muito, não. Então, assim, a gente
trata mais ali prevenção e diagnóstico das doenças mamárias. Essa parte da estética aí Se fica nós com o pessoal da cirurgia plástico plástica. Aqui, possivelmente o silicone, não para tirar, mas para colocar, possivelmente teve um aumento. Com certeza. Né? Que aí, na verdade, acaba acontecendo da pessoa ter que se afastar do serviço, ou não ir a público um momento para recuperação, né? E acaba fazendo, né? É verdade. Mas em contrapartida, né? Então, com certeza nós vimos que teve uma diminuição no diagnóstico precoce, uma diminuição nos exames e também com isso você teve um aumento depois na doença mais grave, sendo diagnosticada numa fase mais tardia, você não podendo fazer um procedimento que era o convencional, que era a cirurgia para retirada do tumor. Nesse caso, fica até um tratamento paliativo mais para frente, né? Às vezes sim, mas às vezes a pessoa nem precisaria da químio, por exemplo, mas já avançou de tal forma que a gente lança a mão no primeiro momento da própria quimioterapia, ou às vezes a paciente já ia fazer mesmo, né, a químio, e aí a gente tem que antecipar, inverter aí a ordem. E principalmente em questão da realização da cirurgia conservadora, né? Porque a mama é um órgão estético, a mulher se enxerga com a mama, então às vezes quando a gente fala que vai perder a mama, é algo que abala muito emocionalmente a paciente. Então, se a gente tem um diagnóstico precoce, a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora, preservar a mama, se precisar já fazer uma reconstrução ali no primeiro momento. Então, as mulheres têm que se cuidar, e não só a questão da pandemia, né? A mulher, às vezes, ela é tão atarefada, dá conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, cuida da casa, do marido, trabalha, e às vezes esquece de se cuidar mesmo. Quando vai ver, fez a mamografia há 3 anos atrás, você fala, o exame está em dia? Tá em dia. Quando vai ver, fez em 2018, e o rastreamento, ele não é isso, né? E assim, questão, a gente não pode focar a mastologia também só no rastreamento do câncer de mama. A gente não pode só associar o mastologista ao câncer de mama. Hoje tem muitas outras doenças. Hoje o fluxo de mulheres jovens também no consultório é grande, porque existem outras patologias que o mastologista também consegue tratar, né? As mastalgias, que seria aquela dor, principalmente ali no período menstrual, segmento dos nódulos mamários, cisto, às vezes alguma secreçãozinha que está saindo pelo mamilo também a gente consegue investigar e tratar de forma adequada. Então, assim, é importante qualquer alteração que se note na mama, tanto do homem, né, quanto da mulher, a gente tem que prontamente procurar um mastologista para poder investigar, porque hoje o câncer, ele está chegando na idade mais jovem, né? Não é só mais a idosa, não é só mais nossas vós, às vezes nossas amigas estão com câncer de mama, então tem que dar uma atenção especial à mama, acho que a partir ali da adolescência até a terceira idade, a gente tem que ter uma atenção especial para esse órgão. Você vê, hoje a medicina ela vai numa linha que cada vez mais você foca naquela especialidade, né? Então, nós temos a pele como um órgão, né? Então, nós temos especialista, e no caso da doutora Juscelia, especialista de mama, que antes esse problema ficava a cuidado da ginecologia obstetrícia, e hoje a gente tem um especialista. Assim. Eu acho que nós temos uma cidade hoje, uma região que é muito interessante a gente já poder contar, então, com especialistas que você consiga já fazer esse acompanhamento, né? Porque é totalmente diferente você ir numa pessoa que só vive aquilo, só faz aquilo. Então, isso eu agradeço, isso é muito bom para a gente de ter essa oportunidade, de ter esse especialista, porque quanto mais a pessoa está vivendo aquilo, acompanha, é o que eu falo, o médico que faz uma cirurgia por mês é um médico totalmente diferente daquele que faz 10 por mês, porque ele vai viver mais complicações, ele vai saber resolver essas complicações de uma forma diferente, a habilidade dele se transforma. Então, sempre
até mesmo a referência do médico, né? Que quando você vai ver o médico que faz muito procedimento, é porque ele tem menos complicações, ele tem mais habilidade, porque se ele tivesse tendo muitas complicações, muitos problemas, o paciente por si só ele acaba abrindo mão do procedimento, né? Então eu acho que isso aí medicina é uma curva de aprendizado, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente consegue lidar com complicações, porque isso é inerente da medicina, né? A gente às vezes a gente faz tudo exatamente igual e aquele às vezes não sai bem, mas você precisa contornar, né? Precisa saber também resolver. E você vê, a gente pode abordar um pouco aqui, nós temos uma formação de longo prazo, os especialistas, além dos 6 anos de medicina, fazem períodos longos de residência, né? Então, com isso aí é bagagem que você vai ganhando. Infelizmente, a gente vê hoje certas especialidades, eu acho que o Brasil, a gente acaba ficando indignado com como é tratado de certas coisas, achar que liberdade, eu acho que liberdade é a capacidade da pessoa fazer depois de um longo período de treinamento, né? Então acaba se liberando algumas coisas de uma forma, a gente vê muitos profissionais aí que não são médicos, não é que é uma crítica ferrenha, mas assim, a forma como é feita às vezes o experimental e tal, e assim, e acaba gerando problema por aqueles profissionais que não sabem às vezes o problema que eles vão enfrentar, né? É o que eu falo. O maior problema às vezes, tanto na medicina como em outras áreas, é a ignorância, porque se você não está preparado para o dano que você vai causar, que tudo que você faz é danoso, né? O remédio por si só, para ele se tornar um veneno, depende da dose, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? E o pior, muitas vezes, você encontrar o problema e não saber que aquilo é um problema, não reconhecer o problema, né? Então, nem a solução, não é nem não saber a solução, é não reconhecer o problema. Então, acho que quando a gente precisa estar atento, né? Então, em todas as áreas, né, da medicina, acho que isso é importante. Então, voltando a essa questão do SUS, né, é muito importante falar para a população que o especialista, a sociedade que cuida da mama, né, de radiologia também envolvida nisso, então preconiza antecipar. Então, às vezes, infelizmente, a gente não pode ficar esperando as atitudes do governo. Então, se você deixar a sua vez para você fazer sua mamografia só quando o SUS permitir, às vezes a sua oportunidade de ouro de ter sua mama preservada, a gente consegue fazer. É engraçado que muitas das vezes a gente consegue fazer um tratamento de excelência aqui em Linhares, a gente sabe que você consegue fazer esse processo pelo SUS depois de tratamento e tal, mas a investigação você não consegue dar o diagnóstico porque se ele for pelo SUS, ele não vai conseguir fazer esse antes dos 50 anos, né? Então nós sabemos que tudo envolve dinheiro, né? E o problema é que para liberar essa evolução, ela é muito burocrática, né? Sim, e além de não conseguir, às vezes também não consegue fazer anualmente como é preconizado, né? Existe aí o carcinoma de intervalo. Às vezes a paciente fez, talvez num lugar que não tem um aparelho tão bom, a lesão já estava ali, mas não ficou bem clara, e aí você só repetiu daqui 2 anos e isso evoluiu aí nesse tempo de 2 anos. Então é importante que faça o exame anualmente. Então, a paciente pode ter, sim, essa dificuldade pelo SUS, por causa que é um protocolo do Ministério da Saúde, mas não é um exame tão inacessível, assim, é um preço, acho que é acessível, que às vezes a gente gasta com uma outra coisa e acha que o exame é muito caro, e quando você vai ver é um preço que às vezes daria para ter pagado, por exemplo, né? E ter um exame de qualidade, feito no tempo certo, porque o prejuízo que você tem a partir do momento que você é diagnosticado com uma doença um pouco mais avançada é muito maior do que o investimento que você faz ali no exame de rastreio. Se eu não me engano, você vê, para se fazer esse exame, com certeza ele seria menor que o preço que o governo está
está dando um auxílio de R$ 250. Então, se você fizer um exame desse por ano, se você fizer o cálculo daquilo, né? Sim. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas não fazendo isso, mas acabam gastando com bebida, com cigarro, com Sim. outras coisas, com refrigerantes, que na verdade podem até potencializar alguns tipos de câncer. Essa conta aí também entra nesse tempo que a pessoa vai ter, né, de diagnóstico precoce. O depois da cirurgia vai ser maior, né, talvez o número de químio vai ser maior, né? Então talvez o gasto, no final das contas, acaba sendo maior, né? Sim, e hoje a gente também tem as lesões que são precursoras, alguma lesão suspeita que a gente faz a biópsia e sabe que é uma lesão que aumenta o risco da paciente de desenvolver o câncer, e a gente consegue usar medicações para fazer essa profilaxia, né, essa prevenção que essa lesão evolua para um carcinoma propriamente dito. Então, não é só essas mulheres acima de 40 anos ou de 50 anos que tem que ter essa atenção especial. Também temos as mulheres que têm um fator de risco aumentado, que seriam aquelas mulheres que têm algum familiar de primeiro grau com história de câncer de mama ou ovário, ou algumas síndromes genéticas, algumas mutações genéticas já conhecidas. Ótimo. Então, o tempo passa rápido, já terminamos o segundo bloco e vamos voltar para o terceiro e último bloco para falar um pouco mais da saúde da mulher, sendo que essa semana foi no dia 10, dia 8 nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. Até daqui a pouco. Então, voltamos na semana do Dia Internacional da Mulher, conversando novamente com a doutora Lorena Rossoni, dermatologista, doutora Josiele Cerqueira, mastologista, uma especialista em mama, né, que está conosco há pouco tempo em Linhares aí. Estou falando, uma grande aquisição, é interessantíssimo quando a gente consegue atrair para o nosso município pessoas com especialidades, com subespecialidades, que a gente consiga resolver, ter uma resolutibilidade fantástica em certas patologias que antes eram, às vezes, enviadas para as outras cidades, capitais, a pessoa tinha que se deslocar. Então, eu acho que estar fazendo isso hoje aqui é muito cômodo para a população e resolutivo, né? Então, isso aí agradeço por você ter acreditado, linharense e acreditou em Linhares para voltar, né? Lorena, uma pergunta: a pessoa, quando vai no seu consultório, você vê uma lesão, um carocinho, uma alteração na pele que sugere que seja uma lesão, quando você falasse os passos aí, como você aborda para identificar se aquilo é um processo maligno ou não, e se esse paciente, quando tem uma lesão num local, ele tirou, está curado, ou isso, como a pele é um órgão muito extenso, né? E se essa lesão ela pode voltar em outro foco, outro sítio? Isso. A gente tem algumas diferenças em relação ao tipo, por exemplo, do câncer da pele. Se a gente pensar no câncer da pele. Então, como a gente aborda? Primeiro, a gente vai observar, né, as lesões, se tem alguma lesão que é suspeita. Então, uma lesão suspeita, a gente pode ter tipos diferentes. Então, vamos começar do melanoma. O melanoma é o câncer da pele mais maligno, apesar de não ser o mais comum. Ele tem mais a ver com a parte da genética e são aquelas pintinhas pretas, né? Normalmente, a gente vê mais uma lesão escura. Então, a gente classifica as pintinhas assim. É como se fosse um ABCD. Né? A é de assimetria. Se ela é redondinha, se ela é uma lesão que é igual, ela é simétrica, ou seja, se você parte ela no meio e ela tem dois lados iguais, ela é uma pinta simétrica. Se ela é assimétrica, vamos botar aqui um lado é redondinho e o outro tem várias reentrâncias ou formato diferente. Isso é um ponto de suspeita. A assimetria da lesão. A outra coisa são as bordas. Então, uma pinta normal, um nevus, né, um sinal normal, ele tem bordas regulares, redondinho. Se ele tem irregulares, é um sinal também de alerta. A outra coisa é a cor. Normalmente, a pinta de uma cor só, ela é melhor, ela tem um prognóstico melhor.
a gente vai observar. As pintas que começam a ter colorações diferentes, um preto, marrom escuro, avermelhado, cores diferentes, também é um sinal de alerta. O diâmetro dessa lesão, que é o D, é o tamanho. Então, pintas que são maiores do que 0,6, né, 0,6 centímetros, 6 milímetros, também indicam algum alerta. Então, assim, são sinais que quando a gente olha uma lesão, a gente olha numa lupa, depois a gente faz a dermatoscopia, que é um exame dessa pintinha, para a gente poder ver se tem alguma característica que pode chamar de ter algum alerta. Esse é o primeiro exame, que é o exame clínico. E aí sim, você vai determinar se você vai fazer uma biópsia dessa lesão, retirar essa lesão, se é por partes ou normalmente uma lesão inteira, e mandar para o histopatológico, mandar para o exame e olhar para dar o diagnóstico. Olha, não, isso é uma pinta normal, retirou, acabou por ali. Olha, o melanoma. O melanoma é o câncer mais maligno que a gente tem. Esse sim pode, mesmo a gente tem todo um protocolo, né, de retirada, de segmento, de exames que são feitos a seguir, mas esse mesmo, contudo, pode dar uma metástase à distância, né? Então, a margem que a gente tem que tirar dessa lesão é muito grande, é uma lesão que, por exemplo, uma pintinha pequena, mas o tamanho que vai ser retirado é grande, tem que ser um pouco mais agressivo. E ainda assim é possível alguma forma de metástase. Tirando isso, que na verdade é o câncer mais maligno, e a gente tem outros que são os mais comuns. O basocelular, na verdade, é o câncer mais comum no mundo, né? Apesar de ser mais leve, né? E a gente também tem o espino celular. Esses, a maioria das vezes, tendo um bom diagnóstico, esses normalmente são aquelas pintinhas que ficam avermelhadas, aquelas lesõezinhas que, machucadinho que não sara, né, que sangra com facilidade. Você passou a toalha, às vezes tomou banho, ela está sangrando, não melhora. Ou aquelas lesões que são meio ásperas. A gente fala assim, doutora, estou cheio de casquinha. Então, começam daí, né? Então, normalmente, fazendo um bom diagnóstico, você retirando essa lesão ou tratando, a gente tem algumas formas de tratamento, é possível que isso não venha a ter em outros lugares. Você pode ter outros, às vezes, né? Porque a exposição solar, que é aquilo que a gente falou lá no começo, está lá, acumulado, e essa ação cumulativa lá na frente, você pode ter realmente em vários lugares. Ótimo. O basocelular, na verdade, ele poderia ser aquela frase, né? Você vai morrer com isso, mas... A maioria das vezes é assim. Ele pode ser até muito, como é que eu vou dizer? Pode ser até deformante, por exemplo. Traumático, né? Então... Não, às vezes meformante mesmo. Por exemplo, se você começa com uma lesão no nariz. Se você vai deixando aquela lesão do nariz, você vai tirar se fosse um pequenininho, você vai tirar um pedacinho. Quando é grande, já vai ter que tirar maior. E aquela lesão normalmente não está só muito superficial. Às vezes ele tem já mais lá embaixo. Então, às vezes... região nasal, pavilhão para orelha, né? São lesões que você vê lesões muito agressivas, né? Principalmente quando você deixa, né, esse tempo passar. E a gente vê ainda muitos trabalhadores rurais, né, que têm essa exposição solar ao longo do tempo, pelo trabalho, e às vezes quando já chegam bem avançado, né? Jussiele, queria que você falasse um pouco dessa investigação da mama, né? Então, mamografia, nós temos dois tipos. A digital, real, que é igual uma televisão digital, você pega uma televisão 4K, e tem aquela digitalizada que você tinha uma televisão antiga, que você coloca um transformador para digital lá, mas a imagem é completamente diferente. Isso influencia, eu queria depois você responder, isso influencia na hora de você laudar um exame desse, de dar o diagnóstico ou não? E falar um pouco da tomossíntese, o que é o exame, o que poderia agregar, se isso aí tem um aumento da acurácia. A mamografia analógica, né, que é mais antiga, e sem dúvida é muito mais difícil da gente realmente ver alguma lesão inicial. A digital a gente já dispõe aqui no nosso município, dá uma imagem muito melhor, muito mais clara. Porém, hoje a gente também já tem disponível aqui a tomossíntese, que nada mais que é como se fosse uma tomografia da mama. Ela é feita igual a mamografia, dura talvez um pouquinho mais de tempo, mas faz a mesma compressão, porém ela
fatia um pouco mais a mama, então tem menos sobreposição. Então, às vezes uma mama densa, que às vezes tem alguma lesãozinha ali que ficou escondida por causa da sobreposição das imagens da mama, a tomossíntese fica um pouco mais claro para a gente. Então, ela pode aumentar em cerca de 30% nesse diagnóstico. A ultrassonografia não é um método de rastreio, é um exame complementar. Então, é importante que as mulheres, muitas vezes elas já saem da consulta com os 2 pedidos, da mamografia e do ultrassom, marca tudo junto, e às vezes não são orientados que a mamografia deve ser feita primeiro, e no dia da ultrassonografia levar, porque se às vezes já tem alguma alteração, a gente consegue fazer um exame guiado e às vezes já conseguir esclarecer ali naquele exame se trata de uma alguma patologia benigna, alguma coisa suspeita que a gente precise realmente ir para biópsia. E lembrando que a mamografia é feita aí a partir dos 40 anos, por causa antes disso, né, a alta densidade mamária, às vezes pode obscurecer muito o parênquima. Então, a gente acaba, antes dos 40, fazendo a ultrassonografia. Não como um rastreamento de câncer, mas a gente solicita como um exame de rotina mesmo, na rotina ginecológica, o próprio ginecologista, que geralmente já pede preventivo, ultrassom endovaginal e ultrassonografia para essas pacientes mais jovens e o adicional da mamografia nas pacientes com mais de 40 anos ou naquelas que têm um fator de risco aumentado para o desenvolvimento do câncer. Então, eu acho que isso aí é super importante, você ver, quando você vai fazer o ultrassom, ele tem que ser posterior à mamografia, porque na mamografia ela pode identificar alguma calcificação, alguma área que está sugerindo ser a área com uma lesão, e no ultrassom, como você manipula com o ultrassom, ali você consegue explorar aquela área de uma forma mais adequada, é isso, e né? tem lesões que apenas a mamografia consegue ver, como as microcalcificações, às vezes alguma área de distorção arquitetural a gente não consegue ver na ultrassonografia. Então, o ultrassom, ele, de forma alguma, substitui a realização da mamografia. E hoje aí temos a tomossíntese, é um exame novo, praticamente poucas pessoas conhecem, a população conhece pouco, às vezes até a classe médica ainda não conhece tanto a disponibilidade desse exame, principalmente que temos aqui na cidade de Linhares, mas é um exame que ele é bem mais esclarecedor, ele sobrepõe menos as imagens, então às vezes aumenta as chances de algum diagnóstico precoce. Aumenta em 30%, se eu não me engano, a chance de você identificar um câncer. Então, sim, é muita coisa, né? Então, quase muita coisa. De cada 3, um paciente vai se beneficiar de estar fazendo quando você faz, né? Isso aí. Então, sim. Quando você olha nesse sentido, né? Então, é importante. Lorena, então eu queria ouvir um pouco das suas considerações gerais aí, para falar um pouco dessa semana de vocês. Eu estou aqui obedecendo, eu vim para esse programa aqui, ó, você fala isso, você fala aquilo, e lá em casa a última palavra é sempre minha, né? Não, sim senhora, não senhora, então pode deixar que a gente vai fazer dessa forma. É isso aí. Bom, eu acho que o recado, eu acho que para todas as mulheres, eu acho que a gente continuar batalhando, aquilo que a gente quer, fazer realmente aquilo que a gente tem vontade de fazer. Se é difícil, a gente tem que ir atrás, fazer ser mais difícil do que o problema, né? Então, muitas pessoas têm essa visão de que o mundo é mais difícil para as mulheres. Eu acho que em muitos casos sim, mas eu acho que quando a gente se impõe, quando a gente realmente quer fazer de verdade, eu acho que eu não vejo barreiras, sabe? Então, eu vou e faço. Então, eu acho que isso é importante. Na saúde da mulher, eu acho que é importante que todos nós, né, para todas, façamos nossos exames, né? Os atrasados, né? Os meus vou colocar em dia, prometo. E eu acho isso é importante, o exame tanto da pele quanto da mama, né? A parte ginecológica, porque a mulher não é um todo, né? Então, eu penso que a gente precisa se cuidar, porque a gente precisa cuidar de vocês, dos maridos, da família e da nossa casa, e eu acho que isso é uma troca, né? Ótimo. Doutora Jussiele Cerqueira, então,
bem-vinda novamente a Linhares, aí, Muito retornando obrigada. com essa subespecialidade tão importante que é a mastologia. Então, queria que você falasse um pouco desse a sua mensagem final. A mensagem final é aproveitar aí essa Semana da Mulher, que está todo mundo essa semana lembrando, né, de homenagear a gente. Lembrar da mulher que nós chegamos até aqui, conquistamos todos esses direitos, estamos onde queremos estar, podemos ir além e lembrar que a gente tem que se cuidar, não só cuidar dos outros, cuidar da casa, do emprego, a gente tem que estar sempre com a atenção voltada para a nossa saúde, seja em qualquer área, né? Parte endócrina, dermatológica, ginecológica, cardiológica, tudo, né? Nós somos uma bomba hormonal aí e essa questão hormonal pode atingir vários órgãos, às vezes de maneira negativa. Então, a gente tem que estar sempre de olho ali, sempre cuidando, sempre tentando prevenir. Então, meu recado é que cuide-se, mulher. Ótimo, então, só tenho a agradecer. Então, esperamos que os próximos programas a gente consiga estar conseguindo passar uma informação interessante para a população de nossa região, informando cada vez mais. Eu fico muito orgulhoso, cada vez mais que a gente consiga atrair profissionais de áreas de super especialidades em que a gente consiga resolver ser um polo de medicina que está se concretizando em Linhares agora, com os próximos passos. Eu acho que vão ter vários novos projetos em Linhares que a gente vai conseguir cada vez mais atender essas demandas. E espero que em um momento próximo a gente pare de falar no presente dessa patologia que é o Covid-19, a gente começa a falar como no passado, né, que nós passamos por isso e infelizmente a gente não consegue ainda. A gente sabe que da mesma forma que o Brasil está procurando, infelizmente os meios de comunicação fazem de forma errônea essa avalanche que tem que ter, infelizmente tem que ter um insumo para se produzir a vacina, tem os países que desenvolveram a vacina, eles vão vacinar a população, felizmente que eles desenvolveram, então eles vão fazer isso na população deles, como os Estados Unidos está fazendo, Israel também está numa fase próxima de fazer essa população total, e eu espero que a cada dia que passa a gente consiga dar os passos necessários para a gente ver uma página passada e perder o menos de entes queridos que a gente está vendo hoje de uma forma muito lamentável isso acontecer devido à gravidade dessa patologia. Então, um abraço a todos e até o próximo programa aí. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.